sempre uma alegria renovada, a nossa vinda a esta casa, onde nós agradecemos pela presença da espiritualidade que aqui está, que nos acolhe, que nos auxilia. Aproveitamos também e damos as boas-vindas àqueles nossos irmãozinhos da espiritualidade que vêm para ouvir, aprender um pouco também, porque conscientes de que o conhecimento não se encerra nunca, o nosso autoconhecimento não encerra nunca, assim como a nossa autotransformação. Então, sejamos nós e também todos esses nossos companheiros da espiritualidade muito bem-vindos a esta casa, onde nós também aproveitamos e damos o nosso boa noite, a nossa gratidão aos trabalhadores desta casa, aos trabalhadores do espaço que aqui estão, que nos acolhem com tanto carinho, que nos proporcionam o lenitivo que tanto nós necessitamos, e nós daqui saímos com as nossas energias renovadas, nós saímos daqui mais tranquilos para o enfrentamento das situações da nossa existência. A nossa reflexão de hoje será sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Os Trabalhadores da Última Hora. É sabido, né, de todos nós, que Jesus falava por parábolas, que parábolas são alegorias, então é uma linguagem figurada, é uma forma de comunicação que existia à época dele, não era só ele que falava por parábolas. Então ele se aproveitava do dia a dia, das circunstâncias do dia a dia, da rotina das pessoas, e desta rotina das pessoas, de algo que era natural de acontecer, ele fazia um exemplo e deixava um grande ensinamento. Só que naquela época, né, nós não tínhamos tanta capacidade de conseguir entender. Mas hoje nós já somos capazes de entender um pouco, pelo menos ir decifrando, né, um pouquinho dessa linguagem figurada. E nesse capítulo 20, os trabalhadores da última hora, o Cristo fala, aproveita, né, de uma situação, porque era muito comum naquela época que os trabalhadores ficassem numa praça, eles iam lá desde muito cedo, e lá eles ficavam aguardando para que alguém viesse e os contratasse para um trabalho no dia. Se a gente trouxesse hoje para a nossa realidade, são aqueles chapas, né? Que eram aqueles, hoje já não deve ter mais, ou se tem, deve ter muito pouco, né? Mas eram aqueles homens, né, que levantam muito cedo e eles ficam na beira da estrada, normalmente ali próximo à cidade deles, né? Então eles ficam com uma plaquinha escrito chapa, então eles já saem de manhãzinha, já levam uma mochila com a sua marmita, eles ficam na estrada esperando, o caminhoneiro passa, contrata o serviço deles por um dia, então eles vão, descarregam o caminhão, ajudam o carro a carregar, e depois no final do dia eles voltam e no outro dia é a mesma coisa. Então, esta prática era muito comum à época do Cristo. Por isso que ele aproveita esta realidade e deixa esses ensinamentos. E naquela época, a jornada de trabalho era de 12 horas. Então, começava das 6 da manhã até as 18 horas. Então, aqueles homens, aqueles trabalhadores já chegavam muito cedo na praça e ficavam esperando essa contratação. Então, o Cristo diz, ele começa dizendo na parábola que o reino de Deus é semelhante ao pai de família. E o pai de família sai cedo, na primeira hora do dia, e vai contratar trabalhadores. Ele contrata e diz, olha, vocês querem ir trabalhar na minha vinha? Eu vou pagar para vocês uma moeda pela jornada de trabalho. Eles então aceitam o convite e vão para a vinha. O que é a vinha? Vinha é a plantação, né, de uvas, né? Então eles vão. E ele volta na terceira hora. Então se ele volta na terceira hora, das 6 às 9. Ele volta às 9, contrata aqueles que lá estão, os que lá estão vão, depois ele volta meio-dia, depois ele volta às 3, depois ele volta às 5. E quando ele volta, lá pelas 3 horas, ele diz, vão à vinha trabalhar, que vocês vão receber o que for
justo. Então, o pai de família diz: vocês vão receber o que for justo. E eles então vão trabalhar. Quando ele volta na 11ª hora, 5 horas da tarde, ainda havia pessoas lá. E ele então diz: o que vocês estão fazendo aqui que não estão trabalhando? E eles então dizem: ninguém nos contratou, por isso que nós estamos aqui. Então ele diz: então vão trabalhar, vão para a minha vinha. E aqueles trabalhadores então, que estavam lá desde muito cedo, vão para a vinha trabalhar. Todos então, desde aqueles que foram à primeira hora, até aquele que foi na penúltima hora ou na 11ª hora, todos trabalharam. Encerrado o expediente, o pai de família então diz àquele funcionário seu responsável pelos negócios: chame todos, que eu vou acertar o dia com eles, mas comece do último. Então, aqueles que chegaram na 11ª hora, na 9ª hora, na 6ª hora. E ele então paga uma moeda. Quando ele paga uma moeda, aqueles trabalhadores que começaram a jornada cedinho, bem antes daqueles que receberam a moeda, disseram: que bom! Então, se ele está pagando uma moeda para aqueles que chegaram depois, nós vamos receber mais do que isso. E quando chega na vez dele, eles recebem uma moeda. Eles se revoltam. E disseram: ora, mas aquele que chegou mais tarde está recebendo a mesma coisa que nós, que estamos desde cedo no sol. Ele então responde: não foi isso que eu combinei com você. O combinado foi: vá trabalhar na jornada e você vai receber uma moeda. Dependendo da tradução, pode falar um denário, né? Eu estou pagando para você o que nós combinamos. E ainda o pai de família diz: eu não posso fazer o que eu quero? Os seus olhos são ruins porque eu sou bom? Aí ele diz: os últimos serão os primeiros serão os últimos. O que nós temos aqui? Nós temos um cenário que agora nós precisamos trazer para o nosso entendimento, né? Para a nossa compreensão. Porque simplesmente ouvir ou ler, nós temos o que aqui? Uma situação de injustiça, não é? Então nós ouvimos que quem trabalhou menos ganhou a mesma coisa daquele que trabalhou mais. Então a primeira reflexão nossa aqui é sobre o senso de justiça. O que é justo? Aqui nós já percebemos que o Cristo traz uma reflexão para nós exatamente sobre isso. Porque numa visão material, né, se nós pensarmos materialmente falando, realmente isso não é justo. No nosso dia a dia mesmo, né, é justo que aquele que trabalhou mais receba mais. E o Cristo vem e já traz uma ideia diferente de justiça. Então, o que será que ele levou em conta? Porque é óbvio para nós, sendo um ensinamento vindo do Cristo, é óbvio que isso não é uma injustiça. Se aos nossos olhos isso é uma injustiça, é porque nós não compreendemos. Não compreendemos por quê? Porque o Cristo é justo, porque o Pai é soberanamente bom e justo. Então, injustiça não tem no parábola. A reflexão é exatamente essa. O que é justo? Aqui a gente já coloca, vamos colocar didaticamente, né? Só para ficar mais simples da gente conseguir pensar. O Cristo trouxe um sentido de justiça espiritual. E nós temos um senso de justiça material, porque nós pensamos
no dinheiro, nós pensamos no resultado do nosso trabalho e do tempo que nós trabalhamos. O que aquele pai de família leva em conta? Ele começa a parábola, né? O Cristo começa a parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que vai, sai e convoca, contrata trabalhadores. O que é o reino dos céus, né? A gente vê que em várias passagens o Cristo compara o reino dos céus com as coisas. E o que é o reino dos céus? Nós já sabemos que o reino do céu não é um lugar geograficamente determinado. O reino dos céus é um lugar que nós estamos construindo, é a nossa paz interior, é a nossa tranquilidade, é a nossa consciência tranquila. E por que ele usa este cenário da videira? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um lugar de trabalho, né? E ele usa a videira, que é a uva. A uva, ela tinha um significado muito importante à época do Cristo. Tanto é que nós, quando assistimos aqueles filmes, né, da antiguidade, nas reuniões, então, na união entre as pessoas, o vinho está presente. Os reis, as altas autoridades estão comendo qual fruta? A uva. Então, a uva, ela tinha um significado de fertilidade, um significado de união. Por isso Cristo aproveita, porque os trabalhadores estavam unidos no mesmo lugar. O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, né, da obra, lá nos prolegômenos, o que nós temos? Nós não temos aquele ramo de videira, não tem aquele cachinho de uva. Acho que todo mundo já deve ter reparado, né? Tem um cachinho de uva lá. Não é à toa que aquele cachinho de uva está lá. Como é que aquele cachinho de uva foi parar lá? Foi parar lá porque os espíritos, quando da confecção, né, da doutrina espírita, foi desenhado através de uma médium, e a orientação que Allan Kardec recebeu era de que aquele desenho fosse colocado no Livro dos Espíritos, porque aquele desenho representa o emblema do trabalho de Deus. Então nós temos a justiça como nossa reflexão, o que é justo, emblema do trabalho de Deus. O raminho, né, o tronquinho da uva, o tronquinho, agora a gente traz aqui para a gente entender, né? O tronquinho da uva é a matéria, então o corpo físico, ou o princípio material. A seiva, o princípio espiritual, ou nós, né, o espírito. E depois a frutinha, né, que juntou tudo isso, nós temos o quê? Nós temos a criatura humana. Então, aquele galinho, essa representação da uva, somos nós. Ou princípio material, princípio espiritual e o perispírito, que une princípio material e une princípio espiritual. Aí já vai mudando a forma como nós enxergamos essa parábola. Nós somos os trabalhadores convidados. Quem nos convida? O Cristo. O Cristo está nos convidando para o trabalho. Onde é a videira? A terra, a nossa encarnação. Nós fomos convidados ao trabalho. Que trabalho? Nosso trabalho de autoconhecimento, nosso trabalho de autotransformação. Por quê? Pelo objetivo da nossa encarnação, ou pelos objetivos da nossa encarnação.
O objetivo principal da nossa encarnação é o nosso crescimento espiritual através da correção das nossas imperfeições. Esse nós podemos dizer que é o primeiro objetivo da nossa encarnação. O segundo objetivo da nossa encarnação é de que nós fazemos parte na obra do Criador e não fazemos parte da obra, nós fazemos parte na obra. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, os dois objetivos da nossa encarnação. O que é fazer parte na obra da criação? Nós somos co-criadores. Nós somos também aqueles que trabalham aqui, que mantêm o nosso lugar, que busca cumprir com as nossas obrigações morais. É esse o nosso trabalho. Todos nós queremos, ou todos nós somos candidatos ao mundo de regeneração. Nós queremos sair daqui e ir para o mundo da regeneração. O que nós estamos fazendo como aqueles que fazem parte na obra do Criador? O que nós estamos fazendo como trabalhadores desta grande vinha para que este mundo de regeneração seja possível? Esse mundo de regeneração não vai aparecer como um passe de mágicas. Esse mundo de regeneração já está sendo construído. Já está sendo construído quando Cristo veio. Essa parábola traz para nós trabalho. E por que aquele que chegou na última hora recebe a mesma coisa que o outro, que começou antes, ou os outros que começaram a jornada de trabalho antes? Porque não é a qualidade, a quantidade do trabalho. Então agora nós trazemos para nós. É a qualidade do trabalho que nós desenvolvemos. Entendendo como trabalho, colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo das falas e dos exemplos do Cristo. Porque o trabalho que nós temos aqui, este fazer parte na criação, é construir o mundo da regeneração que nós queremos. E, no entanto, nós queremos paz e fazemos guerras. Então, tem alguma coisa ali que precisa chamar a nossa atenção. É preciso que nós entendamos a importância da nossa encarnação e, mais do que isso, a importância dentro do conjunto de evolução, porque nós não evoluímos sozinhos. Nós somos uma unidade. É fazer, não é simplesmente eu vou fazer para que eu seja melhor. Não, eu vou fazer para que eu seja melhor e que eu proporcione o melhor para as pessoas que eu possa fazer isso. O justo que o Cristo fala é a justiça do trabalho no sentido do devotamento, no sentido da boa vontade em trabalhar. Então, onde está o nosso devotamento? No nosso autoconhecimento, na nossa autotransformação? Onde está a nossa boa vontade em descobrir em nós a imperfeição e devagar, com calma, ir transformando essa nossa imperfeição? Porque é esse o objetivo da encarnação. Então, quando nós pegamos a questão 132 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos são muito claros, o objetivo da encarnação é a nossa evolução, então a perfeição, mas não só isso. Quando nós vamos nos transformando, automaticamente nós precisamos ir ajudando as outras pessoas nessa autotransformação. De que forma? Com os nossos exemplos. Ainda nesse capítulo,
Os espíritos dizem que nós, espíritas, somos os trabalhadores da última hora. No tópico número 4, missão dos espíritas, eles dizem assim: ó, verdadeiros adeptos do espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Os espíritos do alto estão convosco. Olha a responsabilidade. E quando os espíritos falam, ó, verdadeiros adeptos do espiritismo, o que é ser um verdadeiro adepto do espiritismo? Esse é outro ponto de reflexão. Porque ser espírita não é vir na casa espírita toda semana. Não é tomar água fluidificada, não é receber passe. Também o Evangelho diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para vencer as suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita é aquele que se conhece e aquele que se conscientiza e aquele que se transforma. Ele assimila aqueles conhecimentos dentro da lógica e da racionalidade, aí ele começa a colocar em prática. E quando ele diz, os verdadeiros espíritas são os eleitos de Deus, não significa que os verdadeiros espíritas são os bonitinhos aos olhos de Deus. De jeito nenhum. A responsabilidade é muito maior. Como diz, Raul Teixeira, que ser espírita não é para qualquer um, é para quem aguenta. E isso é verdade. Isso é verdade. Porque se ser espírita fosse simplesmente vir à casa toda semana, era muito fácil. Mas não. É preciso estudar. O espírita, o verdadeiro espírita estuda. Estuda para conhecer, estuda para ser um bom trabalhador. Porque o bom trabalhador, ele tem que se familiarizar com os seus instrumentos de trabalho. E quais são os instrumentos de trabalho nesta videira que é o planeta Terra que nós estamos? Quais são os instrumentos que nos auxiliam no nosso autoconhecimento e na nossa autotransformação? As situações difíceis. Então, nós como trabalhadores, precisamos estar preparados para essas situações, porque elas são situações que vêm para nos auxiliar exatamente na nossa autotransformação. É esse o trabalho. E o que nós recebemos por isso? Não interessa se nós conhecemos os ensinamentos, se nós nos conscientizamos da importância da nossa encarnação, se nós nos conscientizamos que nós precisamos ir nos modificando, nos lapidando. Não interessa que isso aconteceu em 1 ano, em 5, em 10, em 20, em 30, 40, um mês. Não interessa. Não interessa tempo. Interessa essa conscientização e este agir, esse trabalhar, esse colocar em prática. Esse tempo que o Cristo coloca é só a título de nós entendermos que pode não ser numa única encarnação. Pode ser em várias. E o nosso trabalho de autoconhecimento e autotransformação ainda vai se estender por centenas, quiçá milhares de encarnações. É esta consciência que nós precisamos ter. Então não interessa se vai demorar uma encarnação, 2, 3, 4, 5, não interessa. A cada um segundo as suas obras. O nosso devotamento, a nossa boa vontade, a nossa determinação, a nossa disciplina no estudo. É isso que conta. Não tem um Deus com a moedinha na mão e falar assim, olha, você é bonitinho, você estudou. Você não é, você não. Não é isso. É a cada um segundo as suas obras, naturalmente. E quando os Espíritos dizem, ide pregai a palavra divina,
Aí nós podemos pensar assim, mas como que eu vou fazer uma palestra no centro? Eu estou começando a estudar agora, olha, eu sei, mas eu não tenho jeito. Aí nós lembramos, de Francisco de Assis. O que é pregar o Evangelho? Francisco de Assis disse, ide pregar o Evangelho, e se preciso, use de palavras. O que significa isso? Significa exemplo, significa atitude, significa comportamento. Isso que é pregar o Evangelho. Não é sair fazendo palestra. É vivenciar no dia a dia, dentro da nossa conscientização, tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Porque a doutrina espírita, ela não traz para nós nenhuma religião. Pelo contrário. A doutrina espírita, ela é filosofia pura. A doutrina espírita, ou a prática do espiritismo, é dentro da visão filosófica. Então, o espiritismo é uma filosofia de vida. É entender a necessidade do nosso conhecimento e da nossa autotransformação para facilitar o entendimento que nós vamos ter nessa encarnação, das ferramentas de trabalho que nós vamos ter nessa lida aqui, nesse grande canteiro de obras que é a existência. Porque as situações são exatamente os instrumentos de trabalho que nós precisamos. E nós precisamos estar preparados, porque o bom trabalhador, ele está preparado para utilizar desses instrumentos de trabalho. Então, o objetivo da nossa encarnação é esse. É esse o nosso objetivo. E ele diz, é chegada a hora em que deveis sacrificar para a propagação, quer dizer, para a pregação, no sentido do exemplo, as nossas ocupações, os nossos trabalhos ou nossos hábitos fúteis. O tempo, olha o tempo aqui de novo, é disso que o Cristo fala. É utilizar o nosso tempo com coisas úteis. Isso não significa que a gente tenha que ficar estudando o dia inteiro. Não é isso. Significa que nós precisamos sacrificar. Eu fico 4 horas assistindo televisão. Fica 1, fica 2, depois fica 1. É aproveitar a nossa existência. Quando ele fala aproveitar o tempo, significa aproveitar a nossa existência. A gente ouve as pessoas dizendo assim, eu aproveito a vida. Eu saio a hora que eu quero, eu bebo a hora que eu quero, eu durmo. Não está aproveitando a vida, está perdendo a encarnação. Mas então eu não posso sair com os amigos. Pode, aliás, deve, porque isso faz parte do nosso mundo material. Mas é o equilíbrio que nós precisamos ter. É chegada a hora de nós sacrificarmos, sim, as atividades fúteis que nós temos. Deixando por óbvio aqueles momentos de tranquilidade com os amigos. Isso precisamos, porque nós somos um corpo físico. E o nosso corpo físico precisa também de uma boa noite de sono, de um descanso, de férias da casa espírita, férias do trabalho. Nós precisamos disso. Mas não ficar o dia inteiro jogado sem fazer nada. E quando nós dizemos assim, ficar sem fazer nada, entendamos aquela leitura edificante, um estudo mais aprofundado, um filme, um trabalho social, um trabalho voluntário, dentro da casa espírita ou não. Vigiar muito os nossos comportamentos, porque é assim que nós vamos pregar. Vigiando os nossos comportamentos. Sabe como Santo Agostinho fala no Evangelho também? Toda noite ele deitava e fazia aquela retrospecção. Como é que foi meu dia? Nossa, eu fiz aquilo, eu poderia não ter feito. Olha, aquilo lá eu deveria ter feito, eu não fiz. É disso. É isso que o Espiritismo nos traz. O Espiritismo nos traz a necessidade do nosso autoconhecimento e da nossa autotransformação para que a nossa existência fique mais fácil. Não tem outro objetivo. Porque nós já sabemos que não tem Deus que vai castigar ninguém. Quando nós aprendemos
aprendemos, assimilamos e vivenciamos o que nós estamos, do que nós aprendemos, a nossa vida fica muito mais fácil. Quando as ferramentas de trabalho chegam, nós sabemos lidar com elas. Porque nós temos conhecimento, nós estamos preparados. Então, estudar os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita, dentro dessa ciência e dessa filosofia, que nos tira de todo dogmatismo, que nos tira de todo misticismo, que nos traz com os pés no chão, para a realidade em que nós realmente vivemos, para a realidade do que nós somos espíritos, da realidade da nossa importância da encarnação, na encarnação, como aqueles que são co-criadores, que fazem parte na criação com Deus. Nós não somos joguetes aqui, nós não estamos aqui à toa. A lei natural que está envolvida, que nós estamos envoltos, não nos colocou onde nós estamos à toa. Não somos joguetes aqui da sorte. Todos temos objetivos na encarnação. E é disso que essa parábola fala. É do trabalho. Não interessa o tempo. Não interessa se nós estamos entrando na doutrina espírita agora. Não interessa o que ficou lá atrás. Interessa o que nós vamos fazer daqui para frente. Entendendo racionalmente a importância do nosso papel na existência física. É isso que nós precisamos nos conscientizar, porque somos criaturas importantes. Importantes para nós mesmos, como espíritos imperfeitos, porém perfectíveis. Somos importantes para os outros, materialmente falando, ajudando como nós podemos, ajudando emocionalmente como nós podemos, mas sempre conscientes de que nós não estamos aqui à toa. Muda totalmente de figura quando nós entendemos que a mensagem que o Cristo traz aqui para nós é de convite mesmo. É Ele nos chamando. O pai de família, figurativamente, que o Cristo fala, é Ele próprio. Porque foi Ele que veio nos convidar. Foi Ele que nos apresentou um pai bom, que nós chamamos de Deus, que poderia ter qualquer outro nome ou nenhum nome. Que é o Criador, que é o soberanamente bom e justo. Se Ele é justo, onde está a injustiça na nossa vida, no nosso campo aqui de trabalho? Em lugar nenhum. Não tem injustiça para nós. Por que não tem injustiça? Porque o Criador é justo. Não existe injustiça aqui. Só que a nossa concepção de justiça é diferente. Nós temos uma concepção diferente de justiça. Então, quando algo nos acontece que nos tira aí do equilíbrio, né, do nosso ponto de equilíbrio, o que nós dizemos? Isso não é justo. Eu vou no centro, eu faço caridade, eu faço palestra, eu estudo, não é justo que aconteça isso comigo. Claro que é justo. Nós não estamos aqui nesse canteiro de obras, nesta videira. Tudo que acontece para nós é justo. Porque tudo que acontece é a ferramenta de trabalho para nós. É esta visão do justo que precisa ser muito refletida por nós. Se o Criador é justo, não tem como alguma coisa ser injusta. Não tem como. Juntando até, né, com a cada um segundo as suas obras. Então, aquilo que nós taxamos de injusto veio como consequência de uma obra nossa lá atrás. Pronto, então já não é injusto. Já é justo. Então, é esta concepção, é esta visão do justo. Então, quando nós lermos agora esta parábola, já vai nos chamar a atenção sobre isso. Porque numa simples leitura, às vezes nós nem nos damos conta de dizer assim, nossa, mas o Cristo foi injusto aqui. Porque não é justo, na nossa visão, não é justo que uma pessoa ganhe a mesma coisa
da outra que trabalhou menos. Então, é nesse sentido que a doutrina espírita vem, para chamar a nossa atenção nesses detalhes. Porque às vezes nós fazemos uma simples leitura e isso passa batido, né, como nós dizemos. Não nos chama a atenção. E o objetivo é chamar a atenção. Porque o Cristo foi injusto. Numa simples leitura. Agora não. Agora a gente já faz um apanhado, né, da existência, desse campo de trabalho, da nossa importância aqui, dos dois objetivos da nossa encarnação. Agora já muda de figura. O tempo que ele fala não interessa o tempo, interessa as nossas obras. As obras feitas com devotamento, com boa vontade, com disciplina. É isso que importa. A nossa reflexão para essa semana é essa. Qual está sendo a nossa parte na criação? O que nós estamos fazendo pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pela nossa comunidade, pela nossa cidade? Porque nós nos colocamos, né, na maioria das vezes, numa posição assim, é o governo que tem que fazer, a obrigação é dele, não é minha. Isso é muito comum da gente fazer. Tudo é uma questão de conscientização, e é exatamente isso que o Espiritismo vem trazer para nós. E não importa o tempo que nós vamos nos conscientizar, não importa. O que importa é que nós perseveremos no nosso estudo, que nós perseveremos em não apenas fazer uma simples leitura agora do Evangelho, mas uma leitura um pouco mais aprofundada, prestando um pouquinho mais atenção. Será que o Cristo não está sendo injusto? Será que o Cristo não está se contradizendo com alguma outra passagem que ele falou? Isso é muito importante da gente fazer. Refletir sobre aquilo que está escrito, levando em conta sempre a necessidade disso. Por quê? Porque o Cristo falava de uma forma alegórica, alegorias, sentido figurado. Então nós precisamos trazer para a realidade, porque senão a fala do Cristo não tem sentido. Ou como algumas pessoas dizem, né, está desatualizado. A gente ouve até isso, que o Cristo está desatualizado, que o Espiritismo está desatualizado. Então isso nós não podemos aceitar. Nem que o Cristo está desatualizado e nem que o Espiritismo está desatualizado. Se nós achamos que está desatualizado, nós estamos estudando direito, nós não compreendemos ainda. E esta ignorância faz parte de nós. Nós somos ignorantes, nós estamos aprendendo. E dizer que somos ignorantes não é uma ofensa, porque quando nós desconhecemos alguma coisa, nós somos ignorantes com relação àquela coisa. Então nós vamos buscar um aprendizado sobre aquela coisa. Isso é importante. Então, esta parábola vem como um convite do Cristo, é o Cristo nos dizendo, venham todos para o trabalho. O trabalho, a nossa encarnação. Que trabalho é esse? Nosso autoconhecimento, nosso devotamento. O mais importante é o devotamento. É lembrar então, né? Eu gosto muito de ter as chavinhas, sabe? Quando a gente estuda, se a gente tem as chavinhas, fica mais fácil da gente entender o que é ser o verdadeiro espírita. Então nós temos consciência de ser espírita, não é só vir à casa espírita. O que é? Está lá no Evangelho. É aquele que se esforça para vencer as suas más tendências. Então é isso que nós vamos fazer. É isso que nós estamos fazendo aqui na existência. E como consequência da nossa melhora, das correções das nossas imperfeições, nós vamos passando isso para as outras pessoas. Como? Através dos nossos exemplos. Não precisa pregar, não precisa dar lição de moral para ninguém. Não. Com os nossos exemplos, nós vamos conscientizando as outras pessoas. Que Jesus nos abençoe.